A Bíblia que temos hoje é a mesma que foi escrita? Ou algo mudou? Neste vídeo, você vai entender como o texto foi transmitido, alterado ou preservado ao longo do tempo. Para começar, precisamos entender que a Bíblia não surgiu como um único livro pronto. Ela foi escrita ao longo de mais de 1000 anos, em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. Os primeiros textos eram copiados à mão, letra, por escribas altamente treinados. Esses textos eram guardados em pergaminhos, enrolados como rolos. Só mais tarde, com o tempo, surgiram os códices, que são os livros encadernados como conhecemos hoje. 2 dos mais famosos são o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, ambos do século IV. Eles contêm grande parte da Bíblia e mostram que já havia pequenas diferenças entre os manuscritos. Nada absurdo, mas o suficiente para levantar perguntas. Com o passar dos séculos, os judeus criaram um sistema de padronização chamado texto massorético. Ele foi escrito entre os séculos 7 e 10 e incluía sinais de pontuação, sons vocálicos e notas nas margens para manter a precisão nas cópias. Era como uma proteção contra erros acidentais. Essas mudanças ajudaram a manter o texto estável, mas também mostram que a Bíblia passou por um processo de edição cuidadosa, onde os responsáveis queriam preservar o conteúdo original ao máximo, mesmo que, vez ou outra, corrigissem ou explicassem algo que parecia confuso. Ou seja, sim, o texto foi mexido, mas não no sentido de ser corrompido, e sim cuidado, copiado e adaptado com responsabilidade. E tudo isso muito antes da invenção da imprensa. Em seguida, vem a pergunta que muita gente faz: existem erros ou mudanças na Bíblia? A resposta curta é: sim, mas a maioria é pequena e não muda o que ela ensina. Os estudiosos já catalogaram mais de 400.000 variações entre os manuscritos do Novo Testamento. Parece muito, né? Mas calma. A grande maioria dessas variações são coisas simples, como erros de ortografia, troca de palavras parecidas ou uma frase repetida sem querer. Isso acontecia porque tudo era feito à mão e os copistas também eram humanos. Por exemplo, se um escriba via a mesma palavra 2 vezes em um texto, às vezes pulava uma linha sem querer ou colocava uma explicação no meio do texto, que depois outro copista achava que fazia parte do original. Mas mesmo com todas essas diferenças, os textos bíblicos se mantêm incrivelmente parecidos, tanto que, quando comparamos manuscritos de séculos diferentes, vemos que o conteúdo essencial está lá: a mensagem, os personagens, as doutrinas centrais. Outro ponto importante são as traduções. A primeira tradução famosa foi a Septuaginta, do hebraico para o grego. Depois veio a Vulgata, em latim. Com Lutero, a Bíblia ganhou uma versão em alemão. Cada vez que uma tradução era feita, os tradutores usavam os melhores manuscritos disponíveis na época e tentavam ser o mais fiéis possível. Hoje, com a ajuda da arqueologia e da tecnologia, temos acesso a manuscritos ainda mais antigos, e isso tem ajudado a corrigir pequenos erros de tradução ou cópia. Mas, de novo, nada disso mudou a base da fé cristã. Resumindo, a Bíblia teve sim mudanças, ajustes e correções ao longo do tempo, como qualquer texto antigo, mas sua mensagem principal continua firme e muito bem preservada. Agora vamos falar sobre como os estudiosos conseguem saber se a Bíblia de hoje é parecida com os textos mais antigos. Existe uma área da pesquisa chamada crítica textual. Não tem nada a ver com criticar no sentido negativo. Na verdade, é uma ciência que compara todos os manuscritos antigos da Bíblia, milhares deles, para descobrir como era o texto original. Por exemplo, imagine que você tem 10 cópias diferentes de uma mesma carta, mas cada uma tem um errinho diferente. Um especialista pode comparar todas elas, ver onde concordam e onde discordam, e assim reconstruir com boa certeza o que o autor realmente escreveu. É exatamente isso que os estudiosos fazem com os manuscritos bíblicos. Eles olham para cópias feitas em tempos e lugares diferentes e, com a ajuda de tecnologia, conseguem montar um mapa de como o texto foi copiado ao longo dos séculos. Além disso, descobertas como os manuscritos do Mar Morto ajudaram muito. Esses manuscritos foram encontrados em cavernas em Israel e têm mais de 2000 anos. Quando compararam esses textos antigos com as versões modernas da Bíblia, o resultado foi surpreendente. Quase tudo estava igual. Isso mostrou que o cuidado com a preservação do texto era muito sério. Hoje, pesquisadores usam até ferramentas digitais e inteligência artificial para analisar padrões nos textos antigos.
Eles conseguem ver onde os erros começaram, como se espalharam e até como certas comunidades interpretavam o texto de formas diferentes. O mais impressionante, mesmo com todas essas análises, os resultados continuam confirmando que a Bíblia foi copiada com muito cuidado e que sua mensagem central está preservada. Agora vamos falar de algo que realmente gera polêmica. Alguns textos bíblicos foram deixados de fora de propósito? Sim. Ao longo da história, nem todos os escritos antigos sobre Deus, Jesus ou os apóstolos entraram na Bíblia. Alguns foram rejeitados, e é aí que nascem muitas dúvidas e teorias. Um exemplo é o chamado Evangelho da Infância de Tomé. Esse texto mostra Jesus quando era criança, fazendo milagres e até usando seus poderes de forma impaciente. Mas esse conteúdo foi considerado estranho e não confiável pela igreja primitiva. Por isso, foi deixado de fora da Bíblia oficial, o que chamamos de cânon bíblico. Outro caso interessante. No século IV, o imperador romano Constantino convocou bispos para definir quais livros fariam parte do Novo Testamento. Isso fez com que vários textos fossem excluídos, especialmente aqueles considerados heréticos, ou que entravam em conflito com o que a igreja queria ensinar. Alguns desses documentos desapareceram por séculos, e só reapareceram recentemente, em pedaços e fragmentos. Essas escolhas geram até hoje muitas perguntas. A igreja escondeu alguma coisa? Será que tiraram partes da Bíblia que mudariam tudo? Na prática, os livros que ficaram de fora não trazem contradições graves, mas às vezes mostram visões diferentes sobre Jesus e os apóstolos, e por isso, os líderes decidiram não incluí-los para manter a fé mais unificada. Ou seja, sim, houve exclusão de textos, mas isso não quer dizer que o conteúdo da Bíblia foi inventado. Foram decisões editoriais, políticas e religiosas, algumas boas, outras questionáveis, mas que não apagaram o coração da mensagem bíblica. Por fim, depois de tudo isso, vem a pergunta que realmente importa. Com tantas cópias, traduções e decisões humanas, ainda dá para confiar na Bíblia? A resposta é sim, dá. E muito. Mesmo com pequenas mudanças ao longo dos séculos, o conteúdo principal da Bíblia permaneceu o mesmo. As histórias, os ensinamentos de Jesus, os mandamentos, as cartas de Paulo, tudo isso chegou até nós com pouquíssimas alterações reais. Os erros encontrados nos manuscritos antigos são em sua maioria detalhes técnicos, como palavras repetidas, erros de escrita ou traduções um pouco diferentes. Nenhuma das principais doutrinas da fé cristã, como quem é Jesus, o que é salvação, o amor de Deus, foi afetada por essas mudanças. E mais, hoje temos acesso a milhares de manuscritos antigos, em várias línguas e de lugares diferentes. Isso permite comparar e ter ainda mais certeza de que o texto da Bíblia foi bem preservado ao longo da história. Ou seja, mesmo com imperfeições humanas no processo, Deus cuidou da mensagem. Ela continua clara, poderosa e viva até hoje. Para terminar, vamos recapitular o que vimos até aqui. A Bíblia foi escrita há milhares de anos, em línguas antigas e por pessoas diferentes. Foi copiada à mão, traduzida, revisada e sim, passou por mudanças. Algumas palavras mudaram, alguns textos foram deixados de fora e houve erros humanos no processo. Mas mesmo com tudo isso, a mensagem central da Bíblia foi preservada. A história da criação, a vida de Jesus, os ensinamentos de amor, perdão, justiça e salvação, tudo isso continua intacto. Hoje, graças à arqueologia, à ciência e ao acesso a milhares de manuscritos antigos, podemos confiar que a Bíblia que lemos é muito próxima da original, não perfeita em cada detalhe, mas fiel no que realmente importa. Agora me diz, você imaginava que a Bíblia tinha sido tão bem preservada ao longo dos séculos? Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a Bíblia de um jeito mais claro, comente o que você achou e compartilhe com alguém que também tem dúvidas. E claro, siga o canal para continuar aprendendo sobre temas que pouca gente explica com tanta clareza.